paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Isaías capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Deus está falando das conversões, aqueles que se converteram ao judaísmo e agora aqueles que se convertem ao cristianismo. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Aqui Deus está falando de vários deuses que as pessoas idolatram e na verdade não são deuses, não são nada, não servem para nada, não veem, não ouvem, não falam, não andam, muito menos têm o poder de abençoar. E Deus ali atrás já estava falando, eu sou o único Deus, o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com um lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Ele até pode ser livrado, mas não por esse Deus que ele fez, pelo verdadeiro e único Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam e o seu coração já não pode entender. Mas por que Deus permite então essas coisas? Deus dá o livre-arbítrio, mas pela misericórdia dele,
é que o idólatra recebe a libertação, recebe a proteção pela misericórdia do Senhor. Do contrário, nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira naquilo em que confio? Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Quando Deus fala perdoai, perdoar é divino. A gente perdoa, mas certas coisas deixam mágoas em nosso coração, o que não pode. E temos que pedir: Senhor, tira essa mágoa do meu coração. Essas coisas não vêm de ti. Mas a gente perdoa. Se encontrarmos o nosso inimigo na rua, passado algum tempo, vamos abraçar. Mas você fez um mal para mim muito grande. Deixou sequelas, eu estou magoado. Então, Senhor, me ajuda a tirar essa mágoa do meu coração. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei, que digo à profundeza das águas: seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundado. Ciro, meu servo, os governantes é Deus que coloca lá. Mas os governantes têm que ter o que? Direção de Deus. E muitos não têm direção de Deus. Por isso o povo sofre. Capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua força, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Quando ele fala crio o mal, já expliquei. Nós estamos bem. No momento seguinte, nós estamos mal. Deus criou o mal. Mas este mal
para nós. Nós sentimos, por que essa coisa ruim me sobreveio? Porque Deus permitiu. Mas esse mal é para nos ensinar, é para que aprendamos alguma coisa. Depois que passa, olha como aquele mal me fez bem. Quando o mal vem do Senhor, é o mal que te fará bem. Quando não vem do Senhor, é o mal que te destruirá. Por isso, ficar sempre na posição que Deus quer. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Quem são os exércitos de Deus? As moscas, os gafanhotos, as águas, a poeira, a terra, tudo que Deus usa contra, ou seja, tudo que Deus usa numa guerra, são os exércitos de Deus. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também esse pecado ele é perdoado, desde que o aceitemos como único, verdadeiro e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Quando Deus fala de Jacó, ele se refere ao pai Jacó, à pessoa Jacó. Quando ele fala de Israel, aí é a nação de Israel, é o povo todo. São os milhares de pessoas descendentes de Abraão. Consagrai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho nas suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado,
Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Capítulo 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives para que façam um Deus, e diante deles se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Livrai-vos disto, e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouve-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Mais uma vez, são as próprias palavras de Deus. O homem escreveu, mas o próprio Deus está falando. Não há outro além de mim, nada se compara a mim, o único sou eu, só em mim há salvação. E ouçam o que Deus está falando, obedeçam à voz do Senhor. Vimos Deus sentenciando Bel e Nebo, deuses babilônicos. Qual a diferença desses deuses para os de hoje? Forma e nome, finalidade a mesma: desviar a atenção, os ouvidos e os olhos do único e verdadeiro Deus, que tem todo o poder, que pode nos salvar. Não, eu não quero saber desse Deus, porque esse Deus não age em meu favor. Ele age. É que as pessoas têm pressa. Não, Deus tem que fazer agora. Não, não é agora, é no momento dele, né? E assim vai. Assim as pessoas vão se distanciando. É essa a finalidade. E agora nós vamos ver Deus sentenciando Babilônia. Capítulo 47. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e mói a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor,
O Senhor dos exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão, porém não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, e disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação, como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, o que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentem. Assim serão para contigo aqueles com que te fatigaste, aqueles com que negociaste desde a tua mocidade. Dispensar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. O que aconteceu, nós vamos ver lá em Daniel, quando Dario, Ciro, invade Babilônia, numa só noite, tudo foi destruído. Se cumpriu ou não?